Marcos, no capítulo 7, diz assim, Marcos 7, segundo evangelho, é fácil de achar na Bíblia, diz assim: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado por tua palavra, obrigado por teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado porque Jesus tem todo interesse em romper a nossa surdez. E que isso aconteça hoje, Pai. Sopra o teu Espírito, rompe a nossa surdez, tira qualquer coceira dos nossos ouvidos. Que a tua boa mão esteja sobre nós, nos conduzindo, nos dirigindo, na medida em que vamos ler, meditar e principalmente aplicar o texto bíblico em nossa vida. Usa esse tempo para a nossa transformação, edificação, para que sejamos conduzidos à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim no nome dele. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando, ou dando uma pausa, na verdade, nesta série. A série que nós estamos estudando aqui já há 3 anos, esse é o 3º ano, a 3ª temporada da série Vestígios de Glória. Nós nos propusemos, 3 anos atrás, iniciar uma jornada de reflexões nos 35 milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou ao longo do seu ministério terreno. E nós decidimos fazer isso em doses homeopáticas, porque se um ano tem 52 domingos, a gente ficasse aqui 35 domingos do ano, né, vendo só os milagres de Jesus, eu com certeza iria matar vocês em doses homeopáticas. Então a gente decidiu quebrar essa série em algumas temporadas. Hoje nós estamos terminando a 3ª temporada, nós estamos chegando aqui no 22º milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou. Como você sabe, imagino que você já esteja como eu, careca de saber o que nós estamos propondo com essa série. Nós estamos querendo propor a vocês que os milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou e que são registrados nos evangelhos, eles falam muito mais acerca de quem é Jesus do que eventualmente aquele evento sobrenatural narrado. A gente lê essas mensagens, a gente lê essas passagens e essas cenas nos evangelhos, e a nossa tendência imediata é focar no mudo que voltou a falar, no cego que voltou a ver, no manco que voltou a andar, no morto que voltou a viver. Mas, na verdade, nós somos instruídos pelo evangelho a uma coisa muito simples: o fato de que essas cenas e esses milagres, eles são indicativos, eles são vestígios, são indicações que nos falam acerca de quem é Jesus. São vestígios da glória do Filho de Deus enquanto ele esteve entre nós. Hoje a minha missão é lhes falar sobre esta cena, a cena da cura de um surdo mudo, quando o Senhor Jesus Cristo andava ali por Decápolis. A primeira coisa que a gente precisa entender, eu preciso recapitular, inclusive, aquilo que nós vimos na semana passada com o pastor Marcos, é que esta cena, ela aconteceu num tempo em que o Senhor Jesus Cristo estava ministrando ao mundo gentílico. Na semana passada, nós vimos o milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou quando ele curou a filha da chamada mulher Cirofenícia.
ali na região de Tiro e Sidom. Toda essa região de Tiro e Sidom, e também ali a região de Decápolis, toda essa região era uma região gentílica, era uma região de gentios. E na Bíblia, o gentio é aquele que não é judeu. O Senhor Jesus Cristo foi ministrar, ele tinha interesse de pregar o evangelho e a sua mensagem de salvação, não somente aqueles que pertenciam à tradição dos judeus, que tinham todo esse arcabouço teológico da tradição, da lei, dos mandamentos dos profetas, mas Jesus também tinha interesse de alcançar essas regiões ali, os gentios que estavam ali próximos. Isso é bastante paradigmático para nós, e normalmente quando a gente olha para essas cenas, a gente normalmente, imediatamente extrai, o nosso ímpeto missionário. A gente olha para Jesus indo aos gentios, aí a gente fala, então temos que pregar o evangelho para aqueles que não conhecem. E de novo, essa é uma aplicação eventualmente legítima do texto. Essa é uma aplicação justa. Jesus foi aos gentios, ele foi para aqueles que estavam fora da casa de Israel. E de fato, nós também temos que ir assim. Mas esse texto, meus irmãos, ele fala muito mais do que só isso. É a partir de passagens como essa que nós distraímos dentro da teologia cristã um conceito, que é o chamado conceito da catolicidade. Aí nessa hora você vai arrepiar as espinhas, porque você vai falar, poxa, peraí, eu acho que eu entrei numa igreja evangélica, e o pastor está falando de catolicidade? O que é isso? A catolicidade da fé cristã, quando nós falamos da catolicidade da fé cristã, nós não estamos falando da tradição católica romana. A tradição católica romana, ela é uma das tradições dentro da chamada grande cristandade. Quando nós estamos falando da catolicidade da fé cristã, da universalidade da fé cristã, porque é justamente isso que significa católico, universal, nós estamos falando de pelo menos 3 conceitos. O primeiro deles é esse mais óbvio que eu acabei de dizer a vocês. A fé cristã, ela não encontra nenhuma barreira social, cultural, étnica, linguística, para poder se adequar ou ser aplicada a uma determinada cultura, um determinado local. Jesus Cristo, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. O Senhor Jesus Cristo deve ser sim anunciado. Os salmos nos convidam a olhar para as nações conhecendo o Deus verdadeiro. Então, de fato, a fé cristã ela é católica justamente porque nós temos uma fé que não encontra fronteiras culturais, sociais, geográficas, linguísticas, de qualquer outra natureza. Jesus, ele é Senhor do paulistano e ele é Senhor do Yanomami, no noroeste de Roraima. O Senhor Jesus Cristo, ele é Senhor sobre todos, e a igreja e a fé cristã pronuncia uma fé, por assim dizer, católica, universal, porque ela não encontra nenhum tipo de fronteira. E é justamente isso que a gente vê, Jesus indo até Decápolis, Jesus indo até um ambiente grego. E mais do que isso, um ambiente hostil em relação aos judeus. Os judeus, eles odiavam a cultura helênica, os judeus, eles odiavam o mundo fora do seu quadrado ali cultural e religioso. O Talmud, ele tem uma citação que eu acho sensacional, uma citação que diz que maldito o homem que ensina a filosofia dos gregos a seus filhos e cria porcos. Isso daí reflete bastante o tamanho da inimizade que existia e o tamanho dos bloqueios culturais que existiam entre judeus e gentios. Maldito o homem que ensina a cultura dos gregos aos seus filhos e cria porcos. Era isso que o Talmud dizia. O Senhor Jesus Cristo transcende essas barreiras. O Senhor Jesus Cristo vai além, porque a fé que Ele tem para nos dar é uma fé universal, uma fé católica. Além disso, quando nós falamos da catolicidade da fé cristã, também estamos falando de uma fé que é uma fé que se aplica a todas as áreas da existência humana.
Não são só todos os lugares onde a fé pode encontrar um local de exposição e de aplicação, mas a fé cristã que nós professamos, ela se aplica a absolutamente todas as áreas da nossa existência. A fé cristã tem algo a dizer sobre a nossa maneira de lidar com nossos maridos e esposas. A nossa fé cristã tem algo a dizer sobre política. A fé cristã tem algo a dizer sobre a maneira como a gente lida com os nossos recursos e finanças. A fé cristã tem algo a dizer sobre absolutamente tudo da existência humana. Abraham Kuyper, o ministro holandês, primeiro-ministro holandês, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, ele tem uma frase, ele era um cristão sério, um calvinista sério, e ele dizia uma coisa que entrou para a história. Ele dizia que, presta atenção, não há 1 centímetro quadrado da existência humana, não há 1 centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre todos, não diga, é meu. Jesus, que é Senhor sobre tudo, Ele pode dizer sobre absolutamente tudo, é meu. Ele pode reivindicar senhorio sobre tudo, é meu. Jesus pode dizer sobre o meu e o seu casamento, é meu. Jesus pode dizer sobre a minha e a sua carreira profissional, é meu. Jesus pode dizer sobre os nossos filhos, é meu. Jesus pode dizer sobre a maneira como a gente se relaciona com os nossos recursos e o nosso patrimônio, é meu. Jesus, ele pode dizer, ele pode reclamar, porque a fé que nós professamos é a fé católica, que se aplica e que tem uma relação com absolutamente toda a existência humana. Acredite, meu irmão e minha irmã, não tem uma área da nossa existência, uma pergunta da nossa alma, que a fé cristã não tenha algo a dizer. Não tem absolutamente nada daquilo que nós experimentamos enquanto andamos sobre esta terra, que a fé cristã não tenha uma resposta, não tenha uma proposta. Em terceiro lugar, quando a gente fala de uma fé católica, de uma fé da catolicidade, da fé cristã, nós falamos de uma coisa muito, muito simples, que é o fato de que Deus ele não entregou a uma única tradição todos os mistérios e o saber teológico, doutrinário, o saber do próprio Deus. E isso daqui é uma coisa importante, porque nós batistas, né, especialmente o batista reformado, ele é aquele que gosta de se achar dono de Deus, né, dono da sã doutrina e dono da verdade. E aí os demais, eles não são irmãos, eles são no máximo primos, né? Ah, porque se batiza com pouca água, então é primo mesmo, né? Porque tem que batizar com muita água. A gente que é batista, a gente é assim, né? Não, Deus não entregou a uma única tradição. Deus não deu a um único povo, a uma única forma de tradição evangélica, o saber, o conhecer de Deus. Não somos detentores. Então a gente aprende com os nossos irmãos, os presbiterianos, os metodistas, os anglicanos. Eu não sei se você já parou para pensar, puxa, pastor, mas por que tanta tradição evangélica, tanto tipo de crente? Justamente por isso. Porque a fé cristã, ela não é uniforme, ela é católica. E porque ela é católica, existe uma dimensão de catolicidade na fé cristã. Aí você tem aquele que batiza com muita água e batiza com pouca água. Você tem aquele que... Uma das experiências mais marcantes que eu passei na minha infância foi quando, não sei se você sabe, mas na minha infância eu morava ali no estado de Roraima, no norte do país, e a nossa igreja ali, a Igreja Batista Central de Boa Vista, era uma igreja que tinha muito acesso a muitos ambientes missionários ali, do trabalho indígena e tudo mais. E uma das coisas que mais me marcaram, e na época me chocaram, até porque eu era apenas uma criança, foi quando eu fiz uma viagem missionária com o meu pai para a região da tribo dos Wapixana. Os Wapixana é uma etnia indígena que vive ali no norte do país, e aí nós fomos celebrar a ceia do Senhor
com uma comunidade cristã que estava ali dentro da tribo dos Uapxana. Sabe como é que eles celebravam a ceia? Ou celebram até hoje? O pão, eles não têm, né? É biju. É aquela tapiocona dura do índio. É o biju. E vinho ou suco de uva, eles não têm também. Eles têm açaí. Aí eles tomam a ceia com biju e suco de açaí. Isso é a catolicidade cristã. Aí você tem a igreja que tem que o pastor botar terno. Aí você tem a igreja que é um pouco mais tranquila que nem a nossa. Aí você tem aquela igreja assim assado. Por quê? Graças à catolicidade cristã, graças ao fato de que Jesus é Jesus de judeus, de gregos, de todo tipo de gente, de toda expressão. Agora, vamos ser honestos, meus irmãos. É muito bonito esse discurso, né? Muito, muito bonito esse discurso de falar, olha, o Jesus de todos, um Jesus universal, um Jesus que, enfim, encontra, enfim, proclama uma fé que toca todas as áreas da nossa vida. Um Jesus que se vê, enfim, adorado e celebrado por diversas tradições. Isso é muito bonito. Mas vamos ser honestos, meus irmãos, o nosso espírito é o espírito judaizante. O nosso espírito é o espírito de que olha para o outro, que a gente eventualmente discorda. Aí a gente fala assim, não, isso daí não merece andar com Jesus, não. Nós não somos o do povo da catolicidade. Pelo contrário, nós somos o povo do exclusivismo. A gente bota uns critérios assim, né, na vida dos crentes, fala assim, casou 2 vezes, então tu não serve para ser crente, não. Tu não serve para ser membro da igreja. Você tem essa mancha aqui no teu currículo, na tua capivara, então não vem para a minha igreja, não. Não vem celebrar o meu Jesus, não. Esse não é o Jesus que vai a Decápolis. Esse não é o Jesus que vai pregar o evangelho aos gregos. E não somente isso. É o Jesus que vai fazer o bem aos gregos. Porque ele não somente chega com uma mensagem, mas ele chega lá também para fazer milagres e para curar. E essa é a razão pela qual ele era extremamente conhecido nessa região. Se você voltar alguns capítulos, nós já passamos por essa cena. Lá no capítulo 5, nós temos uma cena muito conhecida, quando o Senhor Jesus Cristo ele expulsou uma legião de demônios de um homem que vivia ali na região de Gadara, que é justamente essa região de Decápolis. Ou seja, Jesus já era muito conhecido nessa região. E por ser muito conhecido nessa região, por ser alguém que fazia o bem e não ficava olhando o passaporte religioso de ninguém, levam até ele um homem. E o texto fala para nós que esse homem, ele era surdo e mal podia falar. Ele era surdo, e o versículo 37 explica melhor para a gente, ele era também mudo. E meus irmãos, esse homem aqui, ele está enfrentando uma série de alienações que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. O fato dele ser, em primeiro lugar, um surdo-mudo, isso significa que ele estava numa situação de absoluta alienação social. Absoluta alienação social. Eu não sei se você sabe, mas naquele mundo antigo não existia um desenvolvimento de comunicação como nós temos hoje. Talvez o desenvolvimento de línguas de gestos daqueles dias não era tão desenvolvido como nós temos hoje. A linguagem brasileira de sinais, ou eventualmente qualquer outro mecanismo que eventualmente facilite a comunicação com pessoas que sofrem desse tipo de deficiência. Nós temos um homem absolutamente alienado. Que não pode ouvir, que não pode se comunicar, alienado em todos os sentidos do ponto de vista social. Mas mais do que isso, um homem absolutamente alienado do ponto de vista religioso. Porque normalmente na cultura do primeiro século, alguém que sofria de algum tipo de mal como esse, de maneira geral, ia ser percebido pela casta religiosa como alguém que estava debaixo de maldição. Um amaldiçoado, um endemoniado. Inclusive, se você for em João no capítulo 9, você vai perceber uma coisa muito, muito interessante, que é o fato de que os discípulos eles refletem um pouquinho dessa índole. Lá em João no capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo encontra um cego de nascença.
E aí, ao encontrarem, o Senhor Jesus e os discípulos encontrarem um cego de nascença, os discípulos viram para Jesus e falam assim: Jesus, esse cego de nascença aí, quem foi que pecou? Foi o pai dele ou foi ele? Esse espírito de maldição, não, só está nessa situação porque é um amaldiçoado. Está nessa situação porque é um endemoniado. Está nessa situação porque é um maluco, é louco. Os romanos tratavam os deficientes, surdos e mudos como loucos. Absoluta alienação social, absoluta alienação religiosa. E então é muito interessante porque o Senhor Jesus Cristo, ele responde a essa alienação acolhendo este homem de uma maneira ímpar. Porque o texto fala para nós, no versículo 33, que depois de levá-lo à parte, longe da multidão, note que Jesus ele faz questão de tirar este homem e dar plena atenção a ele. Porque acredite, meus irmãos, nesses dias, se você for lá em Mateus no capítulo 9, dá uma olhadinha no contexto aqui desse período do ministério do Senhor Jesus Cristo, Jesus ele já era uma grande estrela. Ele já era alguém muito conhecido onde ele passava. Multidões seguiam ele. Enfim, doentes aos montes eram trazidos aos pés dele para que ele curasse. E de fato ele curou muita gente. Só que é interessante que aqui Jesus ele decide parar. Ele decide dar atenção a este homem que tinha tido uma vida inteira de alienação. Jesus olha para ele e fala assim: eu vou te dar atenção. Jesus chama ele à parte, vem para o privado. Para quem que a gente dá a nossa privacidade, né? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa fazer. É interessante que Jesus está dando a privacidade dele, está dando a atenção máxima, ele está se separando da multidão, falando: eu não quero nenhuma interrupção na medida em que estiver tratando este homem. Que lição de acolhimento, que lição de abraço, que lição de, ao contrário de nós, evangélicos, muitas vezes, que a gente fica querendo ser porteiro do céu. Já viu o crente porteiro do céu? Ah, não, esse daí não merece, não. Porteiro do inferno também, porque a gente às vezes quer mandar uns para o inferno, né? Meu avô, ele dizia: melhor um Deus te abençoe do que um diabo que te carregue. E às vezes, vamos ser honestos, a gente fala Deus te abençoe querendo dizer o diabo que te carregue, desgraçado, né? Porque estamos muito distantes desse padrão de acolhimento que a gente vê em Jesus. É justamente este alienado, é justamente este que é visto como maluco, como endemoniado, como pária da sociedade, como rejeitado. É justamente este que faz com que Jesus pare tudo que ele está fazendo e dê completa atenção a ele. Jesus está redimindo este homem de sua alienação. Jesus está redimindo. Note, esse milagre não é só sobre um homem mudo voltar a falar ou um surdo voltar a ouvir. Esse é o milagre em que o Senhor Jesus Cristo está redimindo este homem em toda a sua dimensão de existência. Eu vou te dar a atenção que você precisa ter. E aí então, o Senhor Jesus Cristo, ele decide falar em línguas de sinais com esse homem. Acredite, Jesus, ele fala em línguas de sinais com esse homem. Ele decide se comunicar com este homem da maneira como ele entende. Porque isso, meus irmãos, é algo extremamente importante para a gente entender. E eu queria que você pegasse isso daqui. Note que Jesus, ele chama este homem de lado e não começa a falar. O texto fala para nós que em seguida ele tocou. Ele colocou o dedo nos ouvidos deste homem. Porque esta é a linguagem que um surdo mudo entende, meus irmãos. É a linguagem do gesto. É a linguagem do toque. Jesus não ia ficar lá elocubrando, falando mil coisas. O que um surdo mudo vai entender é o toque. E Jesus, além de trazer ele para perto e acolher este homem, ele toca neste homem. Porque é isso que um surdo mudo vai entender. E aqui, meus irmãos, tem uma lição belíssima da graça de Deus, porque acredite, não é só na experiência deste homem. Deus, ele fala conosco do jeito que a gente consegue entender. Ele decidiu falar conosco de maneira que a gente consiga alcançar. Ele fala conosco
vindo na nossa limitação. Agostinho, que na minha opinião ele é o maior de todos, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele é o maior de todos depois do apóstolo Paulo, dentro da tradição cristã, ele fala uma coisa que eu acho sensacional. O Agostinho, antes de se converter e se tornar o Santo Agostinho, ele foi um homem devasso. O carnaval de Milão era ponto dele. Ele batia ponto lá no carnaval de Milão, nos anos em que ele estudava na Universidade de Milão. Ele era da micareta, antes de se converter. E nesse tempo de devassidão, de seus muitos relacionamentos com mulheres e prostitutas, etc., ele teve um filho, Deodato. E o Agostinho, ele narra para nós uma cena muito interessante, que é quando ele tenta comunicar o seu amor ao seu filho Deodato, recém-nascido na cama. Ele olha para o filho dele, e note, Agostinho, ele era doutor em retórica pela Universidade de Milão. Se tinha alguém que sabia criar um discurso, que sabia articular palavras, usar o mecanismo da comunicação para se fazer entendido, este era Agostinho. E o Agostinho chega diante do filho dele e ele fala assim, eu poderia discursar, eu poderia, enfim, falar, mas meu filho nunca ia conseguir entender o meu amor. Então o que eu faço para que o meu filho entenda o meu amor? Ele diz, eu balbucio as palavras. Sabe quando a gente chega na beira do berço do nosso filho, a gente faz assim, não é assim que a gente faz? Porque a gente não prega para criança recém-nascida. Eu poderia te dar aqui 50 razões pelo meu amor por você, meu filho, minha filha. No meu caso, minha filha. Minha filha não alcança. Acredite, meus irmãos, quando Deus fala conosco, a palavra de Deus, isso daqui inteiro, acredite, é o balbuciar de Deus a nós. Porque se Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita transcendência, em sua grandeza, fosse falar de fato conosco, a gente nunca ia conseguir entender. Mas nós temos um Deus que é gracioso o suficiente até para falar na altura que a gente alcança. Até para se comunicar conosco de tal maneira que a gente alcance. Quando Jesus coloca o dedo no ouvido desse homem, ele está se comunicando com esse homem de um jeito que este surdo mudo consegue entender. Porque esse é o movimento que ele vai conseguir alcançar. E meus irmãos, que graça é essa que a gente às vezes despreza? Porque, eu não sei se você já percebeu, mas a gente é doido nessa cultura paulistana, né? A gente liga um modo loucura, segunda-feira, 6 da manhã, né, para sair de casa. E aí a gente fica doido, cego. E não consegue mais ouvir, perceber os gritos da bondade de Deus falando conosco. Como é que Deus fala com você? Comigo, Deus fala comigo no trânsito ouvindo Baruch. Não estou fazendo propaganda, embora goste muito do Baruch. O Baruch é um irmão extremamente abençoador, já esteve aqui conosco algumas vezes. Mas como eu sei que a minha fraqueza é a ira do trânsito, é um dos meus pecados. Então eu saio de casa de manhã cedo, 6:30 da manhã, a primeira coisa que eu ligo é ligar um som evangélico. Porque xingar os irmãos ouvindo vida aos sepulcros, né? Não há nada melhor do que o meu Deus, você está xingando o motoboy que bateu no teu retrovisor, não encaixa, né? Aí eu ligo lá o meu som do Baruch. Aí eu vou ouvindo, aí de repente eu estou ouvindo o Baruch, daqui a pouco eu estou ouvindo é Deus falando comigo na minha limitação. Aí eu começo a chorar. E eu não estou pagando o santarrão aqui não para vocês. É que o que eu estou querendo ilustrar e dizer para vocês é como é que Deus, qual que é a linguagem que Deus usa para falar com você, meu irmão? Onde é que... Quando é que a gente vai perceber esse falar abundante da graça de Deus? Esse toque que a gente vai entender, essa fala que a gente vai compreender, a gente vai ter aquela plena convicção de Deus falou comigo. Mas nessa vida maluca, né? Que a gente anda, a gente liga um modo loucura, 6 horas da manhã na segunda-feira. E fica assim até domingo de manhã, né? Quando a gente lembra de ir para a igreja. Aí fica, Senhor, quando é que você vai falar comigo? Deus tem todo interesse em falar conosco de uma maneira que a gente compreende. Deus não tem vergonha de balbuciar palavras que a gente consegue compreender.
A sua palavra inteira é nada mais, nada menos do que o balbuciar de Deus a nós. Jesus toca. Esse é o primeiro sinal de linguagem que Jesus faz com esse surdo-mudo. O segundo sinal de linguagem, e aqui é a cena difícil para a gente entender, é em seguida cuspiu e tocou a língua do homem. E meus irmãos, isso daqui é um negócio complicado, viu? Porque, acredite, eu decidi fazer uma pesquisa e eu peguei quase todos os comentários do Evangelho de Marcos que eu tenho à minha disposição e eu garanto para você, é uma lista grande de livros. E eu fui procurar o que os comentaristas dizem sobre esse movimento do Senhor Jesus Cristo fazer um milagre utilizando esse mecanismo da saliva, né? Não somente aqui aparece, mas também aparece lá em Marcos no capítulo 8 e em outros lugares também nos evangelhos. No João 9, como eu acabei de dizer. E acredite, é muito interessante, porque para evitar a discussão, acredite, 90% dos comentaristas eles dão uma cambalhotinha, eles pulam essa parte do texto. Evitam a discussão. Mas o que eu acho mais interessante de todas as explicações que eu ouvi foram duas. A primeira delas diz para a gente que Jesus ele está se identificando de uma maneira íntima com este uso da saliva e tocar a língua deste homem, na vulnerabilidade deste homem. Jesus tem esse interesse de tocar e chegar no lugar de vulnerabilidade e fraqueza desse homem. E, meus irmãos, eu acho isso lindo porque, acredite, é muito bonito a gente falar de um Jesus que nos acolhe, né? De um Jesus que quer nos visitar. Mas a gente abrir a nossa vida para Jesus adentrar nas áreas de vulnerabilidade da nossa vida, aí é uma outra conversa, né? Deixar Jesus entrar naquele nosso casamento todo bagunçado é complicado. Deixar Jesus entrar naquela relação espúria que a gente tem com aquele colega de trabalho é complicado, né? Deixar Jesus tocar vir de maneira íntima naquelas áreas da nossa existência, das nossas quebras dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, aí é complicado. Mas acredite, é justamente isso que Jesus está dizendo, comunicando a este homem, que note, ele não tem palavras para comunicar com o homem surdo, então o que ele faz? Ele toca a língua. Ele vai no lugar de fraqueza desse homem. Eu sei que o teu problema é esse. Eu não estou te vendo como um endemoniado, como um pária, como um louco, como a sociedade te vê. Eu estou te encontrando na sua vulnerabilidade. Como a gente precisa aprender a se permitir ser encontrado por Jesus nas nossas vulnerabilidades. Compartilhei com o pessoal da manhã, mas eu e a Isabela, nós estamos passando por uma fase complicada, porque a minha filha, Antonella, ela chegou naquela fase que a criança começa a testar limite, né? Aí é duro o negócio, né? Porque a criança começa a testar limite e dá uma preguiça de disciplinar, né? Você que é pai, você sabe do que eu estou falando. Às vezes é melhor deixar a criança lá quebrando tudo, né? Porque você fala, não, deixa. Só que aí eu tenho que falar com o Senhor, falar, Senhor, me ajuda nessa minha vulnerabilidade que eu não estou dando conta da minha filha. Não é à toa que o apelido da minha filha é Leão. Eu viro para a Isabela e falo assim, ó, vamos resolver o que a gente tem que resolver antes do Leão acordar, porque depois que o Leão acordar, esquece. Aí ela começa a testar limite, aí a gente fica vulnerável, fala, Senhor, não estou sabendo lidar com isso. Só que não, eu sou pastor, eu tenho que bancar uma de bom pai, né? Para os irmãos da igreja. Aí a gente não deixa Jesus entrar nas nossas vulnerabilidades. A gente não tem condição de deixar Jesus nos visitar justamente onde está fraco, onde está pegando. A segunda explicação que eu li é de um dos pais da igreja, um homem chamado Clemente de Alexandria. E aqui eu achei linda a explicação dele. Ele diz que o que nós temos aqui, nesse contato da saliva, especialmente, é aquilo que para nós seria o equivalente de um beijo. E aí Clemente de Alexandria diz assim, nós temos um Cristo que quer nos beijar em nossa fraqueza. Que cena linda, que Jesus maravilhoso é esse. Que nos vê em nossa fraqueza, em vez de nos condenar, Ele nos beija. Que nos vê em nossa fraqueza, em vez de nos atirar palavras de condenação, em vez de dizer, você é um surdo-mudo mesmo, miserável, desgraçado, fica aí. Ele nos beija na nossa fraqueza. A gente precisa se abrir para esse beijar divino do Filho de Deus.
para que Ele nos visite nas nossas fraquezas e nas rupturas da nossa alma. E, meu irmão, sejamos honestos, todos nós temos isso, todos nós temos rupturas em nossa alma, todos nós temos fraquezas, não tem ninguém que não tenha o pé de barro. Não tem ninguém que não ande sobre esse mundo mancando. Mas a gente gosta, né, de vestir uma máscara e falar, não, Jesus, Ele nos acolhe, etc. Mas está tudo bem, pastor, né? Está tudo ótimo, né? Entra pela porta. Esse negócio está indo para a internet, não sei nem se eu devia estar falando isso daqui, mas falei para o pessoal da manhã, vou reproduzir. Teve um pastor essa semana que chegou para mim e falou assim, Isaac, você me ajuda? Eu falei, o que aconteceu? Eu estou com um caso aqui na minha igreja de um casal que eu nunca imaginei. Descobri que a mulher apanhava há anos do marido dentro de casa. Eu, como é que é? Líderes da igreja chegavam na porta da igreja, não, está tudo jóia, pastor, está tudo ótimo. A mulher há anos vive um caso de abuso e violência doméstica. Porque muitas vezes é mais fácil botar a máscara quando a gente entra na igreja do que se permitir ser beijado em nossa fraqueza pelo Filho de Deus. Aí a gente está apanhando o marido, a gente está batendo na mulher, a gente está destratando os filhos. A gente tem umas mensagens lá no Zap que a gente apaga, né, para o nosso cônjuge não ver. A gente tem umas pesquisas no nosso browser da internet que é melhor não falar sobre isso. Jesus tem todo o interesse de nos encontrar em nossa fragilidade e nos beijar em nossas fraquezas. Em terceiro lugar, Jesus, então, ele olha para cima. Recapitulando a linguagem de sinais de Jesus. Primeiro, ele toca. Segundo, ele vem na vulnerabilidade. Ele vai com a saliva, toca na língua, na fraqueza. E em terceiro lugar, o texto fala para nós que ele voltou os olhos para o céu, verso 34. Ele olhou para cima. Você já teve essa experiência de alguém estar perto de você e fazer assim, ó? O que você faz? Você olha também, né? Você olha também, né? Porque ele quer deixar muito claro para esse homem que a cura vem do alto. A cura vem do alto. A transformação vem do alto. A renovação vem do alto. E, meus irmãos, eu sei que eu vou parecer um pouquinho pentecostal no que eu estou falando aqui. Mas acho que vocês já me admitiram como um reformado meio do reteté. Mas você já percebeu que a gente leva no PG? A gente leva no PG o pedido de oração pelo nosso câncer. Mas a gente não leva mais para o PG o pedido de oração pela nossa gripe. Porque a gente não tem mais essa sensação de que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, do alto. Aí a gente vive essa vida maluca sem reconhecer que toda expressão da dádiva de Deus ela está vindo do alto. Quer seja a cura do câncer, quer seja ter passado uma semana mal e depois Deus, usou o médico, a coristina D, para tratar a nossa gripe, né? A nossa sinusite. E, meus irmãos, eu não estou pregando contra remédio, contra a ciência. Não estou num discurso negacionista aqui, tá? Por favor. Ontem estava eu com uma família da nossa igreja cuja filha está no hospital, inclusive nesse momento. E justamente a nossa conversa, especialmente da minha esposa, que é médica, para essa mãe foi, não, segue o tratamento médico. Toma o remédio. Submeta-se à autoridade médica. Faz o tratamento que você precisa. Mas a cura, ela vem do alto. A cura, ela vem do alto. Então a gente precisa lembrar disso. E é isso que Jesus está querendo fazer ao olhar para cima diante desse homem. Ele está dizendo, olha, a tua cura vem do alto. A tua cura não vem da saliva. A tua cura não vem do toque místico. A tua cura vem do alto. E a gente precisa, meus irmãos, de verdade, a gente precisa, de vez em quando, falar, Senhor, usa essa tarja preta que eu estou tomando para vir do alto.
Usa o médico, o psiquiatra, o tratamento. Usa a medicina. Usa o conselheiro matrimonial, né, conjugal. Usa o pastor. Deus usa até o pastor da sua conta graça. Mas a cura vem do alto. E em último lugar, Jesus fala. E é interessante porque a sensação que a gente tem lendo esses textos é que aqui já houve um processo de cura. Porque o texto diz para nós, olha só, em primeiro lugar, vamos recapitular a linguagem de sinais de Jesus. Primeiro ele toca os ouvidos. Em seguida ele cuspiu e tocou com a língua na língua do homem. Em terceiro ele olha para o céu. E em quarto, num profundo suspiro, disse-lhe. É isso que o texto grego comunica para nós. Ele diz para o homem. Então, o autor está pressupondo que eventualmente o homem ouviu essa palavra. Efatá. Que quer dizer, é o aramaico para abre. É um imperativo que diz abre. Abre. E meus irmãos, Marcos é cabal aqui. Em igualar o Senhor Jesus Cristo, que redime completamente este homem com uma palavra, ao Senhor que está lá em Gênesis 1, que cria todas as coisas também, com uma palavra. Aquele mesmo Deus que disse haja e ouve. Lá no início de todas as coisas, ele continua operando e pode falar uma palavra na minha e na sua vida e transformar todas as coisas. E meus irmãos, a cura desse homem não é só que ele passou a ouvir. Olha só no versículo 35. Com isso, os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre. É interessante que em grego a expressão é tiraram ou soltaram as cadeias da língua. E ele passou a falar corretamente. Vem cá, você já teve uma experiência de criar um filho e ver o seu filho aprendendo a falar? Os nossos filhos que ouvem não começam a falar corretamente do dia para a noite. Este homem, ele foi curado de sua surdez e imediatamente ele começou a falar corretamente. A expressão aqui é usada do mundo médico. Sabe de onde a gente tira a expressão ortopedia? É a expressão que aparece aqui em grego. Orto. Ele passou a falar corretamente, com exatidão. Poderia traduzir assim. Mas quem é que aprende a falar assim do dia para a noite? Sem nunca ter ouvido nada? Sem passar por um processo de aprendizado, de construção de sílabas e de frases. Porque aqui, meus irmãos, nós temos uma lição extremamente importante, tá? Porque quando Jesus fala com uma única palavra e cura, ele cura para valer de verdade. Tá? E sim, o recado está dado. Esse negócio de que tem que ter uma fé para completar o milagre, que tem que botar um depósito na igreja para chegar ao milagre definitivo, isso daí é manipulação dos crentes. Quando Jesus fala uma palavra, diz efatá, cura plenamente. A ponto do homem sair de lá pregador do evangelho. O texto vai falar em seguida que o que era mudo virou pregador. Diziam, para de falar o que Jesus fez na tua vida. Ele falou, não consigo. É esse o poder que transforma mudo em pregador, transforma mudo em evangelista, transforma mudo em comunicador. Isso é milagre. Não essa venda de indulgência e de falsa mística que você vê nas igrejas evangélicas por aí. Recentemente estava eu na fila do meu oftalmo. E aí estou eu lá, quietinho na minha, né, que eu não chego por aí dizendo que eu sou pastor, sentei na minha e fiquei lá lendo a minha revista. E na mesma sala de espera tinha duas irmãs. Não vou dizer aqui a igreja porque esse negócio está indo para a internet, mas elas estavam falando lá da igreja, do bispo, do apóstolo e não sei o que, tarará. E aí muito, muito interessante porque a mulher virou para outra e falou assim, o apóstolo me curou de catarata. E eu pensando, e o que você está fazendo aqui, minha senhora? E o que você está fazendo aqui, minha senhora? Porque no evangelho, quando Jesus emite uma palavra, quando Jesus cura, quando Jesus põe a mão, quando Jesus ele faz. Ah, não, porque tem que completar com fé.
Ah, não, porque tem que fazer isso e aquilo. Uma palavra é isso que a gente precisa. Porque é o poder do Criador que trouxe à existência o universo. É o poder do Filho que diz Efatá. Abre, esteja curado. Eu estou redimindo não só a tua surdez, não só a tua incapacidade de falar, a tua mudez. Eu estou redimindo a tua existência. E este homem se torna um pregador. Porque embora Jesus tenha proibido ele de falar, ele não consegue se conter. Eu não sei se você já teve essa experiência de experimentar algo tão grande que Deus fez na nossa vida, na minha e na sua vida, que a gente não consegue não falar sobre isso. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Né? E às vezes Deus está fazendo grandes coisas na nossa vida e a gente sequer reconhece mais. Né? Sequer a gente diz, olha, foi o poder do alto que operou na minha vida. A gente fica mudo para as coisas de Deus. Quando o movimento do Evangelho é justamente o contrário. É fazer com que o mudo vire um pregador. Então, meu irmão e minha irmã, eu vim pregar um sermão para vocês sobre o poder de Jesus. O poder, a palavra, o verbo que disse, haja, e as coisas se tornaram. É da boca de Jesus que sai a palavra que cura a gente. Então, de vez em quando, a gente precisa ir para dentro do nosso quarto. Quando não tem ninguém vendo, como o Senhor Jesus Cristo nos instrui, e falar assim, Jesus, manda uma palavra. Cura a minha alienação. Fala numa linguagem que eu consigo entender. Adentra na minha vida de tal maneira que eu consiga perceber o que o Senhor está de fato fazendo. Me encontra nas minhas limitações e vulnerabilidades, nas rachaduras que tem dentro de mim. Me encontra onde eu sou fraco. Porque é isso que a gente precisa, e manda uma só palavra. E meus irmãos, sabe o que é lindo nesse texto? É que todas essas bênçãos que esse homem desfrutou, elas foram conquistadas quando Jesus, ele vestiu o manto do alienado. Porque foi ele que foi tratado como endemoniado e louco. Foi ele que foi tratado como pária da sociedade, pária da religião. Foi ele que foi para a cruz e foi abandonado pelo próprio Pai, quando disse, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus enfrentou a verdadeira alienação na cruz e conquistou a cura desse homem, a minha e a sua cura, a minha e a sua redenção, quando ele se fez e trocou de lugar com a gente e se fez o alienado maior. Quando ele falou, não deixa que eu seja tratado como o endemoniado. Os fariseus, os mestres da lei diziam, é pelo poder de Belzebu que ele expulsa demônios. Chamaram Jesus de endemoniado. Chamaram Jesus de louco. Trataram Jesus como escória. Para que eu e você sejamos acolhidos. Para que eu e você sejamos visitados. Para que eu e você possamos ouvir e clamar por uma palavra só, que transforma a nossa vida e o nosso coração. Essas dádivas todas, elas foram conquistadas pela cruz. Porque um dia Jesus decidiu trocar de lugar conosco. Eu não sei como é que você chega aqui, graças a Deus, porque eu não sei. Mas eu vim dizer para você e vim pregar para você um sermão sobre um Jesus belíssimo, que nos ensina a transcender essas barreiras religiosas, sociais, culturais. Nos ensina o fato de que Ele quer nos chamar para um ambiente da privacidade, da intimidade, quer nos dar atenção, quer tocar em nossas vulnerabilidades e falar de uma maneira que a gente entende. E Ele tem poder para falar uma só palavra, que transforma absolutamente a nossa vida. Abra sua cabeça e vamos orar.
Deus bendito, obrigado. Obrigado por tua palavra. Quanta beleza nesse milagre, quanta graça derramada, quanto favor à disposição. Ah, Pai, somos tão medíocres. Somos tão autocentrados, autofocados, que a gente vive essa loucura sem reconhecer que o Senhor está lá. Como a gente precisa aprender a permitir o Senhor, por meio do Teu Filho, entrar e nos beijar em nossa vulnerabilidade. Como a gente precisa de Jesus nos visitando, nos encontrando. Pai, manda uma só palavra na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que nos acompanham pela internet. E que possamos experimentar uma redenção plena, não somente dos males físicos, mas também dos nossos males espirituais, da nossa alma. Redime de maneira plena o nosso ser, como esse homem experimentou. Ah, obrigado por esse poder tremendo que faz do mudo um pregador, faz do mudo um evangelista, faz do mudo alguém que fala e já não consegue mais não falar. Ah, obrigado por isso, obrigado por esse poder que está à nossa disposição. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.